você, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Muito bem, muito legal. Olha, hoje nós vamos fazer um conteúdo muito bacana. Vai ser a respeito de vetores e nós vamos trabalhar com Excel para calcular duas quantidades interessantes, dois valores que são muito importantes para essa disciplina, para essas contas que a gente vai fazer agora, tá bom? Vai ser uma delas um módulo desse vetor e o ângulo que ele faz com o eixo OX, tá certo? Então nós vamos pegar no nosso primeiro exemplo, vamos pegar um eixo OX, OY e vamos calcular o que? A partir desse vetor aqui nós vamos calcular o seu tamanho, tudo bem? E o ângulo que ele faz com o eixo OX, percebeu? A horizontal aqui, tranquilo? Vamos praticar então essas ideias, vamos ver como é que funciona? Bom, o que você precisa se preocupar aqui é apenas escrever o vetor que você tem para calcular o módulo e esse ângulo, perfeito? Então você vai usar esta célula para calcular, para colocar a componente Vx e vai usar esta célula para calcular a componente Vy, certo? Então é um vetor em que você vai ter o seguinte, vai ser V igual a componente Vx na direção Y mais a componente Vy na direção J, onde I e J são os versores desse vetor, certo? Muito bem, então vamos começar com um exemplo muito bem simples. Vamos começar com um vetor em que você tem o seguinte, nós vamos colocar aqui a componente x, vamos colocar o valor 3, em seguida vamos colocar o valor 4. Então como é que você vai ler esse vetor? Você vai ler da seguinte forma, V é igual a 3i mais 4j. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso vetor, bem simples, tranquilo, não tem complicações nenhuma. Então no eixo x nós vamos ter 3 e no eixo y nós vamos ter 4, perfeito? Então vamos calcular o tamanho desse vetor e o ângulo que ele faz com o eixo positivo AX, tudo bem? Vamos lá então? Então a primeira providência agora é a gente calcular o módulo desse vetor. Então como é que você calcula o módulo desse vetor? Acompanhe aqui comigo. Escreva o sinal igual, em seguida você vai extrair a raiz quadrada, olha lá, raiz quadrada. Percebeu de quem? Abre parênteses, vai ser quem? A componente x teclando em cima ao quadrado. Então como é que você escreve? Shift, chapeuzinho 2. Então você está levando esta quantidade aqui, esta componente 3 ao quadrado, mais quem? Mais a próxima componente Vy, tá certo? Também elevado ao quadrado. Shift, chapeuzinho, digite 2. Agora você fecha o parênteses. Teclando Enter, olha só que interessante, acabamos de arrumar um valor 5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, nós temos um vetor então, em que você tem as coordenadas, os valores das suas componentes 3 e 4 e o módulo dele é 5, não é? Então olha lá, 3 na direção x, percebeu? 4 na direção y, certo? E o módulo, o tamanho desse vetor corresponde a 5. Muito bem. Agora a gente vai calcular esse ângulo θ. Que ângulo que é esse? É o ângulo que esse vetor faz com o eixo OX. Bom, então vamos ver como é que a gente vai escrever uma função para fazer esse cálculo. Acompanhe aqui comigo. Digite o sinal de igual, em seguida digite graus, abra um parênteses, escreva a tan, a função arco tangente, tá certo? Então você vai colocar quem? Um parênteses aqui e vai fazer a divisão das componentes. Esta componente Vy você vai dividir pela componente Vx, perfeito? Fecha o parênteses uma, duas vezes, perfeito? Por que você fecha? Porque é para esse parênteses fechar esse e internamente este parênteses aqui fechar esse, tá certo? Se você errar alguma coisinha aqui na fórmula, ela não vai dar resultado nenhum, perfeito? Vai dar um erro. Vamos ver se a gente teclando Enter, encontramos o valor de 53,1 grau. Então, este valor, este ângulo corresponde a este ângulo aqui, olha. Então, o vetor tem este ângulo com relação ao eixo AX. Perfeito? Viu só que legal?
O bacana do Excel é que se você substituir outros números aqui, você vai obter outros valores para o módulo e para esse ângulo. Quer ver só? Vamos pegar este exemplo aqui, olha só. Vamos pegar para as componentes 15 e 10. Então vamos escrever a componente x é 15. Então vamos digitar 15 aqui. Em seguida vamos digitar 10 para a componente y. Teclando Enter. Olha só que interessante. O tamanho, o módulo do vetor é 18. E o ângulo que ele forma com o eixo AX, olha só, 33,7, 33,7. Bom? Então, esta configuração, certo? Vale para quadrante 1, para o primeiro quadrante, está vendo que você tem aqui. Então você tem o seguinte, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Perfeito? Para o primeiro quadrante, aqui funciona. Aqui também vai funcionar, certo? Essa estrutura também vai funcionar para o quadrante 4. Quarto quadrante. Que quadrante é esse? É aonde você tem o vetor, tá certo? Aqui, olha, nessa disposição. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então você tem um vetor aqui, onde você vai querer calcular este ângulo agora, tá vendo? Então você vai ter o que? As componentes, olha só, no eixo X, as componentes no eixo Y. Vamos calcular o módulo. Em seguida vamos calcular esse ângulo aqui. Perfeito? Então vamos lá, vamos usar o mesmo esquema. Então vamos lá, vamos escrever o vetor que nós temos aqui, tá certo? Deixa eu pegar aqui meus alfarrábios. Componente X, vamos adotar o valor 39. Em seguida vamos adotar para a componente Y menos, olha lá, menos 74. Se você teclar Enter, olha só que interessante, você tem que o valor do módulo, o tamanho desse vetor é 84, e o ângulo que ele faz com o eixo AX, olha lá, menos 62,2 graus. Bacana, não é? Se a gente quiser pegar os exemplos que a gente tem para essa figura aqui, olha só que interessante. Vamos ver se bate com o que nós temos no nosso esquema aqui. Vamos lá. Vamos pegar a primeira coordenada aqui, olha, 36. Então vamos digitar 36 aqui. Certo? A componente na direção Y, que valor que é? Menos 20. Então vamos digitar menos 20 aqui. Teclando Enter, nós vamos tirar aqui valores. Vamos lá, vamos ver se as contas batem. Nós temos o tamanho do vetor 41, tá certo? Nós temos o tamanho 41, tá certo? 41,2. Se você quiser acrescentar algum número, você vem aqui, algumas casas decimais aqui. Opa, tem que estar no ponto. Agora nós vamos acrescentar aqui, olha lá, 41,2, 41,2. 29 menos 29,1 grau, menos 29,1 grau, que é o ângulo que a gente precisava calcular. Legal, né? Então esse esqueminha funciona para Q1 e Q4, percebeu? Q2 e Q3 a gente vai ver agora, é um pouquinho diferente, percebeu? Aqui está tranquilo. Então este caso resolvemos este caso aqui. Agora vamos resolver este caso aqui, olha. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Nosso vetor vai estar aqui agora. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente vai construir para Q2. Então nós temos que preencher aqui. Nós temos o vetor componente na direção X. Vamos escrever o número aqui, menos 41. Na Y nós vamos escrever 23. Legal? Então qual é o nosso vetor? Olha só, aceita número negativo. O vetor é igual a menos 41 na direção I, mais 23 na direção J. Percebeu? Então como é que nós vamos calcular o módulo mesmo? Vamos fazer o seguinte, escreva sinal de igual, raiz, abre um parênteses, vai pegar este número que está na célula, vai levar ao quadrado. Shift, chapeuzinho, 2. Agora digite mais. Vai pegar a segunda componente. Certo? Também vai levar ao quadrado. Shift, chapeuzinho, 2. Fechando parênteses, teclando Enter. Olha lá. Tamanho desse vetor é 47. Certo?
Agora vamos calcular o ângulo que a gente vai obter através desta fórmula aqui, olha, vai ser o ângulo calculado. Por quê? Porque no finalzinho nós vamos precisar fazer um ajuste para calcular realmente esse ângulo. Então, como é que nós vamos proceder? Simplesmente assim, digite igual, perfeito? Em seguida, olha lá, graus, abre um parênteses, em seguida atan, arco tangente, abre um parênteses novamente, vai dividir a componente na direção y, você vai dividir pela componente na direção x. Muito bem, fecha parênteses duas vezes e tecla Enter. Tá vendo? Olha, você obteve esse valor aqui, ó, menos 29,29 graus. Olha só, não corresponde, tá certo? Olha só aqui, ó, não corresponde a essa situação, percebeu? Então nós temos que fazer um ajuste aqui. E que ajuste é esse que nós fazemos? Para esse quadrante, para essa situação, nós vamos fazer o seguinte. Digite igual, escreva 180 graus, tá certo? Mais este valor que você calculou aqui. Quando você teclar Enter, olha só que interessante, você tem o nosso ângulo verdadeiro, o nosso ângulo próprio. 150,7 graus, olha só, já corresponde à nossa realidade, olha, você está vendo aqui, percebeu? Muito bem. Vamos pegar esses valores aqui e vamos colocar para ver se realmente corresponde ao que a gente calculou. Muito bem. Vamos pegar a primeira coordenada na direção y. Quem é a primeira coordenada? Menos 22. Então, vamos digitar aqui, menos 22. Componente na direção J, quanto é que vale? Vale 15. Então, vamos digitar 15. Certo? Em seguida, teclando Enter, olha só que interessante, que bacana. Módulo ou tamanho do vetor, 26,6, olha lá, 26,6. E o ângulo que ele forma, olha só que interessante, 145,7. 145,7. Percebeu que bacana? Então, para essa situação, para esse ângulo no segundo quadrante, nós temos que fazer esse ajuste aqui no finalzinho. Percebeu? Se você for mudando os números aqui, você vai obter um módulo e um ângulo. Perfeito? Tá legal? Bacaninha? Se você tiver a paciência de colocar essa disposição no Excel, vai ser muito bacana e muito útil para você resolver seus problemas. Tranquilo? Bom, agora vamos partir para o último, que é terceiro quadrante. Perfeito? Terceiro quadrante. Vou mostrar uma figurinha aqui para você ver como é que é esse terceiro quadrante. Então você tem primeiro, segundo, terceiro quadrante. Olha aqui o nosso vetor. O ângulo que nós vamos precisar calcular é este ângulo aqui, olha, tá vendo? Tá acompanhando? Então, muito bem. Vamos pegar um modelinho aqui para a gente fazer essas contas. Então, está aqui o nosso vetor. Componente na direção X, vamos pegar aqui, olha só que interessante, vamos pegar menos 37, em seguida, na direção Y, nós vamos pegar menos 16. Tudo bem? Mesmo procedimento, vamos calcular aqui o tamanho desse vetor, digite igual, em seguida, escreva raiz, abra um parênteses, perfeito? Clicando em cima da célula, selecionando, vamos pegar esse valor e levar ao quadrado. Então vai ser Shift, chapeuzinho 2, essa primeira componente ao quadrado, mais quem? A outra componente na direção Y vai ser quem? Esta aqui, também elevado ao quadrado. Shift, chapeuzinho 2, vamos fechar o parênteses, teclando Enter, olha só o tamanho, 40,3. Perfeito? Agora vamos também calcular um ângulo primário, vamos assim chamar. Para depois fazer um ajuste, ainda vamos precisar fazer um ajuste. Então vamos calcular esse ângulo inicial. Digite igual, tá certo? Graus, abre um parênteses. Atan, arco tangente, abre um parênteses. Muito bem. Coordenada na direção Y, você vai dividir pela coordenada na direção X. Fecha o parênteses uma, duas vezes,
tecle Enter. Olha só que interessante, 23,39 graus. Olha só, não corresponde ao ângulo que está aqui, você está vendo, né? Então qual é o nosso procedimento? O que, que nós vamos precisar fazer aqui? Nós vamos precisar fazer um ajuste. Que ajuste que nós vamos fazer? Vai ser o seguinte, observe bem, vai ser igual, ok? Este ângulo aqui, olha lá, vamos clicar em cima, menos 180. Quando você teclar Enter, olha só que você vai achar menos 156,6. Viu só que bacana? Legal, né? Agora vamos ver se corresponde com o modelo que temos aqui ao lado. Então nós temos que coordenadas. Vamos lá. Menos 30, menos 20. Então vamos lá, vamos escrever essas coordenadas, essas componentes, menos 30 e menos 20. Então aqui é menos 30. Em seguida, menos 20. Clicando Enter, vamos ver se conseguimos achar os valores correspondentes. Tamanho 36, tamanho 36.1. Ângulo, vamos lá ver o ângulo, 146.3. Olha lá, 143.3. Legal, né, gente? Bacana esse conteúdo, né? Vai ser muito útil para você, eu acredito. Então, só recapitulando brevemente, olha só. Para o primeiro quadrante, para o quarto quadrante, você pode usar esse esquema direitinho, certo? Não há nenhum problema. Você introduz os números e vai tirar o ângulo diretamente. Percebeu? Se você tiver paciência, tiver calma de fazer essa montagem, no seu programa de Excel vai ficar muito legal para você resolver seus probleminhas. Só inserir os dados e você já obtém a resposta. Perfeito? Então, para Q1 e Q4, tudo bem. Qual é a diferença que você vai ter aqui? Olha, Q2, tá certo? E Q3. Então, olha só, para Q2, você tem que fazer esse ajuste, tá certo? Certo? Você tem que fazer esse ajuste, onde o ângulo aqui no final vai ser o calculado mais 180, certo? Esse que você calculou mais 180. E por Q3 você vai fazer o quê? Você vai fazer o seguinte, vai pegar este ângulo, perfeito? E vai subtrair 180, o ajuste que você precisa fazer. Bom? Então, se você tiver muita calma, tiver paciência para fazer essas operações, até mesmo com lápis e papel, é interessante você praticar muito. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e nos vemos numa próxima ocasião. Muito obrigado. Até mais.